Oi, pessoal. Vamos ver Mateus capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Há 2000 anos, esse leproso que está em Mateus capítulo 8, ele não conhecia o coração de Jesus. Se Jesus quer curar ou não a minha lepra, ele não sabia disso. Se Jesus quiser curar a minha lepra, então a lepra vai ser tratada. E então ele decidiu ir para diante de Jesus perguntar. Mas naquele tempo, porque essa lepra era contagiosa, as pessoas deixavam, expulsavam o leproso da cidade apedrejando. Então, se acontecesse algo de pior, podia haver morte ou eles se machucavam. Então eles tinham que sair da cidade. Então, não é só porque oramos zelosamente que nós podemos nos encontrar com o coração de Jesus. Não é porque a gente lê muito a Bíblia que a gente pode se encontrar com o coração de Jesus. Quando a gente pensa profundamente no coração de Jesus, da Bíblia, nós podemos encontrar o coração de Jesus. Então, o leproso, ele perguntou para as pessoas. Então, Mateus capítulo 5, 6, 7. Ele estava na montanha. Jesus Cristo pregou o evangelho na montanha. Então, ele pregando o evangelho na montanha, quando ficava escuro à noite, nesse horário, ele descia para esse caminho. E ele estava esperando ali. Ele viu Jesus Cristo descendo e ele foi correndo em sua direção. Ele, vendo a Jesus, foi correndo em direção a ele. E ele se ajoelhou diante de Jesus e falou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele perguntou assim. Então a Bíblia está falando calmamente, né? Mas, se a gente falar em outras palavras, Senhor, eu não conheço o seu coração, então o Senhor quer ou não quer curar a minha lepra? Então, está escrito o quê? Que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Quero, fica limpo. Então, Jesus Cristo falou: Quero, fica limpo. E assim, está escrito o quê? Que imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Lendo essa Bíblia, há 2000 anos, essa palavra que Jesus falou para o leproso, se ele falasse essa palavra para mim, eu ia ficar tão feliz. Eu tenho leucemia. O Senhor quer curar essa leucemia ou não? Quero, fica limpo. Essa palavra, sim, eu quero. Essa sua doença já está curada. Senhor, eu tenho esse problema. Senhor, o Senhor quer tratar desse problema ou não? Quer resolver ou não? Então, Jesus vai responder o quê? Sim, eu quero. Seu problema já foi resolvido. Então, essa palavra de Mateus capítulo 8. Então, se fosse a palavra dita para mim, vocês iam ficar felizes ou não?
Então, hoje de manhã, eu vou fazer com que isso aconteça com vocês, tá bom? Tá, então eu vou fazer isso. Então, se ele dissesse isso para mim, eu ia ficar tão feliz. Desde acho que de outubro de 2012, eu me encontrei com uma pessoa que estava com câncer. Muitas pessoas, e me encontrando com eles, eu falei que o câncer é uma coisa boa. Por quê? Eu aprendi isso do pastor. O que eu aprendi do pastor foi o quê? Eu utilizo muito o que eu escuto do pastor para as outras pessoas e o câncer é uma coisa boa. Então, quando surge um motivo de alegria, nós ficamos felizes. Quando surge uma situação boa, nós ficamos agradecidos. Mas quando surge uma coisa que não é boa, a gente sofre, a gente fica triste. Mas mesmo assim a gente diz, eu recebi salvação, eu acredito em Deus. Então, isso... Uma pessoa que não acredita em Deus é uma coisa errada, né? Então, porque uma pessoa que não acredita em Deus, quando tem coisa boa, fica feliz. Quando tem uma coisa alegre, fica feliz. Mas quando fica com câncer, ou com problema na família, ou quando fale... Então, aí sofre e fica angustiado. Mas dizendo que acredita em Deus e viver dessa mesma forma... Então, isso é uma coisa muito errada. Por quê? Todas as pessoas que não acreditam em Deus vivem dessa mesma forma. Vamos ler uma vez, 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então, tem uma coisa que a gente tem que saber. Nos últimos tempos, tem um motivo que a gente vai sofrer. Por que a gente vai sofrer? Primeiro, porque as pessoas se amam. Esse é o sofrimento. Segundo, porque ama o dinheiro, é avarento, que vai ter sofrimento. Todos sabemos que sofremos por causa disso. E terceiro, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Por causa dessas coisas, todos nós sabemos que sofremos. Mas sétima coisa, ingratos. No começo eu não conseguia entender essa Bíblia. Quando eu compreendi isso, a minha vida teve liberdade, eu fiquei muito feliz também. Para as pessoas que têm câncer, que têm problema, falando sobre isso, o coração deles se resolvendo, todos eles da mesma forma ficaram felizes e se libertaram do câncer. Porque a gente não fica sofrendo porque está com câncer no último estágio. É porque a gente é ingrato que a gente sofre. A gente não é porque a gente está com um problema no apêndice que a gente está sofrendo, mas é porque a gente é ingrato que a gente sofre. Não é porque eu fali que eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo porque eu sou ingrato. Então, porque está com câncer no último estágio, ou está com apendicite, ou porque está com... Ou se não, está com um câncer no baço. Então, todas essas coisas no último estágio. Quem nessa situação pode ter gratidão? Mas a pessoa que encontrou o Deus que deu esse câncer. A pessoa que encontrou o coração de Deus que permitiu esse problema. Somente quem tem fé em Deus é que pode ter essa gratidão. A minha voz não está boa, né? A minha garganta não está boa. Deus tem que me conceder graça hoje porque eu estou um pouco rouco. É porque eu preguei muito, né, que eu fiquei rouco. Por isso. Eu pensei sobre uma pessoa de fé, né, lendo a Bíblia.
José, eu pensei sobre o José, uma pessoa de fé. Quando teve os 7 anos de abundância, Deus estabeleceu José como governador e ele salvou muitas pessoas. Por isso Deus deu um sonho para José, para salvar muitas pessoas. Então, em outra parte da Bíblia fala que por causa da fome de 3 anos, comeram o próprio filho. Imagina 7 anos de fome. Então, Deus queria utilizar José, por isso deu um sonho a José que ele se tornaria governador. Mas os irmãos mais velhos, porque o pai amava muito a José, comprou a roupa mais cara para José, quando dava a mesada, dava muito mais dinheiro para o José. Então, os irmãos tinham inveja de José, tinham raiva. E quando os irmãos viram José se aproximando, venderam como escravo para o Egito, né, por 20 moedas de prata. Então, quando é jovem é 20 moedas de prata, mas quando é adulto é 30 moedas de prata. Com 17 anos, mais ou menos, ele foi vendido. Imagina quanto sofrimento ele teve, né? Ele foi vendido como escravo na juventude dele. Imagina o quanto ele deve ter sofrido. Então, Então, ele pediu, por favor, eu não vou dedurar isso para o pai. Então, por favor, me leva de volta, não me vende. Mas imagina quando ele foi vendido. Imagina como ele não se sentiu traído pelos irmãos. Ele foi amarrado pelas mãos. Ele teve que tirar a sandália e o pé dele se machucou porque estava andando descalço, estava rachando o pé. E ele pensava o quê? Tudo isso é por causa dos irmãos. Imagina, esse coração deve ter crescido. Vocês já odiaram uma pessoa? Sim, eu também já odiei. Tem umas pessoas que já odiaram seus maridos, eu também já odiei minha esposa. Até escutar ela mastigar o chiclete me irritava. Até ela comer a comida. Nossa, tudo isso me irritava. Quando a gente fica com raiva de uma pessoa, tudo que essa pessoa faz dá raiva. Então, imagina quanta raiva o José não estava acumulando no coração dele, que tinha vontade de matar os irmãos, né? E ele foi injustiçado por Potifar. Né? Ele foi injustamente acusado de estupro. E ele injustamente foi parar na prisão por causa dessa acusação. José sonhou que ele ia ser governador, mas ele foi parar na prisão por causa de uma injustiça. Então, vocês pensam que isso é uma coisa boa ou ruim? Entrar na prisão é uma coisa ruim, vocês devem pensar assim. Mas depois que ele se tornou governador, mas ele se encontrou com a providência de Deus dentro da prisão. Antes ele pensava que isso era uma coisa ruim. Mas isso é uma coisa boa. É uma coisa para se agradecer. É uma coisa para eu ficar feliz. E assim o coração dele trocou. Então eu tenho que entrar na prisão. Porque assim eu vou poder entrar, o copeiro-chefe, eu vou ter que falar o que significa o sonho dele. E assim ele vai me apresentar para o faraó. Não foram os meus irmãos que me venderam para cá. Foi para que eu pudesse vir para o Egito. Deus quem fez isso. Porque ele viu que foi Deus quem fez isso. Então, aquele ódio se transformou em amor no coração dele. Então, quando você tem amor, você tem gratidão em dar todas as coisas. Quando vocês criam seus filhos, também vocês ficam felizes de dar tudo para eles, né? Porque vocês amam seus filhos. Então, se encontrar o coração de Deus, você pode agradecer enquanto tiver dificuldade. Desde outubro de 2012, quando eu estava me encontrando com algumas pessoas com câncer,
Eu falei para eles que era um motivo de ficar feliz. Mas primeiro, é um irmão de Myanmar, o irmão Park. E no mês de outubro, veio um telefonema do missionário Kim Dae-il de Myanmar. E ele é um amigo dele, né? No mês de outubro de 2012, eu estava recebendo treinamento, porque eu tinha fracassado como missionário, e eu estava recebendo um novo treinamento aqui na Coreia. O missionário me ligou, e tem um único irmão em Myanmar, e ele estava com câncer. E ele ia vir para a Coreia para receber o tratamento, porque ele estava com um apartamento em Incheon, a mãe dele, ele ia receber tratamento lá. E daí ele me ligou, e ele pediu para eu testemunhar para ele como eu fui curado da leucemia. E eu falei que por telefone não dava para eu conversar sobre isso. Por quê? Porque não vindo fé no coração. Então, eu dizer que eu fui curado, mas não ter fé no coração, então essa pessoa vai acabar morrendo. Então, eu tenho que falar olhando olho no olho. Só 30 minutos. Fazer comunhão com ele. E se ele ganhar fé, ele vai poder ganhar fé e vai ser curado. Aí eu não liguei para ele, eu falei, eu tenho que ir e me encontrar com ele. Quando eu falei para me dar o endereço, aí na hora, depois de 2 segundos, já veio mensagem para mim. Então o missionário queria que eu fosse lá fazer comunhão. Mas eu pensei que ia ser difícil, porque como eu estava recebendo treinamento, era um fardo para eu sair, né, de Seul para Incheon. Aí o pastor Park, naquele tempo tinha que sair, ele falou que ia dar carona para mim. E indo, eu liguei para esse irmão. Irmão, eu sou o pastor Roinsu. Eu posso ir te visitar uma vez? Eu pensei que ele ia falar que não era para eu ir porque ele estava com muita dor, mas ele falou, pode vir. Ele abriu a porta do apartamento. O rosto dele, ele estava com o rosto escuro já com morte. Quando eu tive leucemia, o pastor Kim Dae veio para mim também, e eu também estava com aquela sombra da morte na minha cara. Ele me mostrou a língua dele, e eu enxerguei. Eu enxerguei uma mancha e disse que era o câncer maligno no último estágio. Então não pode nem cortar a língua, né? Porque estava com muita dor na língua, ele não podia nem falar direito. E como ele estava com muita dor, ele não podia nem comer direito. Então ele estava sofrendo demais. E a esposa dele é uma irmã de Myanmar, e ela fala bem coreano. E ela estava muito triste, porque o marido estava daquele jeito. E a mãe dele estava sofrendo muito. Então eu falei o quê? Irmão, isso não é um motivo para você ficar triste, mas é para ficar alegre, feliz. Isso é uma coisa boa. É uma coisa para você se gabar. Isso não é praga, mas é uma bênção. Deus te deu isso para a glória de Deus. Quando ele olhou para mim, ele olhou como se fosse me sugar com os olhos dele. Ele não me falou. Como isso não é uma praga e é uma paz, é uma coisa pacífica? Aí eu expliquei para ele por que era uma coisa feliz para ele. Eu falei, eu vou testemunhar isso para você. E eu abri a Bíblia, eu vou provar para você. Eu abri em João capítulo 4. Não, é em João capítulo 12, versículo 4. Capítulo 11, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então Jesus Cristo, Deus, quando deu a doença para Lázaro, não foi que deu essa doença para matar Lázaro, mas deu para dar glória a Deus.
Vamos supor, há uns anos atrás eu estava com leucemia. Então, se Deus quer ser glorificado através dessa doença, Ele tem que curar essa doença. Então, Ele tem que fazer aparecer essa glória através de mim. Quando Deus deu essa doença para Lázaro, não foi para Ele fazer ele sofrer ou para matar Lázaro, mas era para glorificar a Deus. Então, para aparecer a glória de Deus através de Lázaro, Ele tem que curar Lázaro. Mas e se morrer e cheirar podre? Tem que fazer ressuscitar e não cheirar mais podre, para glorificar a Deus. Então, essa morte é uma coisa ruim ou uma coisa boa? É uma coisa boa, não é? Por favor, acreditem assim, porque isso é uma verdade. Então, a glória de Deus. Deus querer fazer aparecer a glória de Deus, essa doença é uma glória, então. Então, eu perguntei para o irmão. Se Deus deu essa doença para a glória, então essa doença de Lázaro é uma coisa boa ou ruim? E então ele respondeu, uma coisa boa. Então, irmão, e você? Aí ele ficou quietinho. Então, você conhece a Bíblia ou você acredita na Bíblia? Realmente, você conhecer e você acreditar é a diferença entre o céu e a terra. Deus falou o quê? Deus deseja que a gente conheça ou que a gente acredite. Desculpa, não estou conseguindo falar direito, né? Eu estou me esforçando aqui para falar exatamente as palavras, mas está difícil, né? Então, Deus trabalha através da fé, não através do conhecer. Então, quem conhece só fica arrogante. Não ensina a si mesmo, mas ensina a outra pessoa. Então, ensinando a outra pessoa, quando está doente, não consegue se ensinar. Vendo Atos capítulo 11, tem o apóstolo Paulo. Ele viveu 11 anos na Antioquia. E os irmãos, vendo como ele viveu por um ano, eles falaram, vendo que vivia como Jesus Cristo, eles chamaram Paulo de cristão. Quando eu vi isso, eu fiquei com muita vergonha. Parece que eu sou uma pessoa de fé, parece que eu sou uma pessoa espiritual. Essa minha pessoa era uma grande vergonha para mim. Eu estou em Candon agora. Não é que eu tenho que aparecer como uma pessoa de fé, mas os irmãos de Candon olhando para mim, olhando para a minha vida, o pastor Roinsu realmente vive como Jesus Cristo. É uma pessoa de fé, então tem que me dar esse nome para ser um cristão, não é verdade? Então aqui tem um irmão. Os estudantes, vamos supor que um irmão pegou câncer, está com câncer, e eu falo para esse irmão. Então, se eu falar isso para esse irmão, ele vai resolver isso. Então, isso não é um cristão? Se a gente viver como Cristo, falar como Cristo. Então, essa Bíblia, ela é utilizada para quê? Para ensinar a minha pessoa, não as outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo queria ensinar a si mesmo, não as outras pessoas. A Bíblia... Falei errado de novo, não é que a Bíblia serve. Então a Bíblia, ela serve não para eu ensinar as outras pessoas, mas a Bíblia ela foi dada para eu ensinar a mim mesmo. Então a Bíblia mostra a minha vida. Então através do pastor eu aprendi a me ensinar. E assim eu comecei a ficar muito feliz. Então, a Bíblia parece uma história de Israel. Quando a gente lê o livro de Crônicas, Primeira Crônicas, está escrito sobre todos os reis de Israel. E o que isso tem a ver comigo? Parece só um livro de história. Então, tem que ser uma palavra que Deus está falando comigo, tem que ser uma conversa entre mim e Deus. Mas isso não tem nada a ver comigo, então o que eu vou receber dessa palavra? Que promessa eu vou receber?
Então, se isso não tiver nada a ver comigo, só se torna um livro de história. Então, eu quero falar para vocês como isso, em vez de se tornar um livro de história, se torna um livro que Deus está falando para mim, tá bom? Então, Marcos, capítulo 5, está falando sobre a cura de um endemoniado, né? Não, sobre uma mulher que foi curada da hemorragia. Então, essa mulher, ela vendeu a casa, vendeu o campo, vendeu todas as coisas. Eu fiquei com câncer já 3 vezes. Então, quando está com câncer, você abre os olhos e estão tirando o seu sangue já, né? Eu ficava sofrendo muito de ir para o hospital. Porque eles não podem abrir a tampa e ver o que tem por dentro, né? Então, eles têm que tirar o sangue para saber se tem bastante glóbulos brancos ou não. Glóbulos vermelhos ou não. Então, por 12 anos, ela sofreu muito porque ela tinha hemorragia. Então, os médicos diziam o quê? Você tem essa doença, você está sofrendo por causa dessa doença e você vai morrer por causa disso. Mas ela escutou a fama de Jesus Cristo. A Bíblia relata curtamente. Não é porque eu quero acreditar que eu acredito, mas a fé, ela é criada. A palavra de Deus, ela cria no nosso coração, ela cria um novo coração. Ela cria o coração de Deus dentro de mim. Então, o coração de Jesus Cristo é criado. Deus faz a criação através do quê? Através da palavra. Ele cria um coração que antes não existia dentro de mim. O nosso coração, assim como se você plantar uma semente e ela cresce, assim também Deus, ele faz esse trabalho de plantar sua semente da palavra dentro do nosso coração. Então a fé não é porque você se esforça que ela vai aparecer, mas a fé, ela é criada. No momento em que você descobre o coração de Jesus Cristo e une o seu coração com o dele, automaticamente é criado o coração de Deus dentro de você. Então, escutar a fama de Jesus Cristo é o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, Jesus Cristo veio para nos aliviar do pecado, por isso ele morreu na cruz. Então, para ele nos curar da doença, ele tem que curar essa doença. Para ele poder ser dono do problema também, então ele tem que resolver esse problema. Então ela escutou sobre a fama de Jesus Cristo. Qual a relação de Jesus Cristo comigo? Por que Jesus Cristo veio me procurar? E ela sim descobriu o coração de Jesus Cristo. Foi criado um novo coração que não existia dentro dela. Se eu só tocar nas vestes de Jesus Cristo, essa minha doença vai ser curada. Jesus Cristo vai me curar dessa doença. Um coração que antes ela não tinha foi criado dentro dela. Por isso, seguindo esse coração, a fé foi criada. E conforme essa fé, quando ela tocou nas roupas, nas vestes de Jesus Cristo vendo essa fé, Jesus Cristo a curou limpidamente dessa hemorragia. Há 2000 anos. Aquela mulher que tinha hemorragia fazia 12 anos. Ela teve essa fé de só tocar nas vestes de Jesus e seria curada dessa hemorragia. Ah, aconteceu isso. Ah, não tem nada a ver comigo. Então, isso é só um livro de histórias, não é Bíblia. Entende? Então, é só um livro de história. A Bíblia tem que ser uma palavra que Deus está falando para mim. Eu tenho que receber a promessa de Deus. E eu tenho que conversar com Deus através da Bíblia. Frequentemente o pastor Park falou, antes de orar eu tenho preocupação, eu tenho sofrimento no coração. E depois que eu oro, se eu continuo com esse sofrimento, essa preocupação, então isso não foi uma oração certa.
Então, antes de ler a Bíblia, eu tenho preocupação. E se continuamente eu lendo a Bíblia, eu tenho preocupação. Eu não li a Bíblia direito. Eu somente estou lendo um livro de história. A Bíblia é uma palavra que Deus tem que falar para mim. Então, eu também pensava que a Bíblia era um livro de história de Israel. Mas, quando eu li o livro de Oséias, teve um ponto de volta na minha vida. É Deus que trocou, né, o ponto da minha vida. Deus está falando assim. Eu fiquei tão feliz. Então, vai acontecer a mesma coisa com vocês, amém? Oséias 6, versículo 3. Tá depois do livro de Daniel. Tá na minha Bíblia, tá na página 908 do Antigo Testamento. Sim, está aparecendo. A palavra é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Deus deu essa promessa. Quando Deus aparece pra gente, quando Deus trabalha na nossa vida, quando Ele trabalha, quando Ele dá uma doença, quando Ele dá uma dificuldade, quando Ele dá uma palavra, Ele deu a promessa que é como a alva, sua vinda é certa. Então, dia 27 de dezembro de 2012, eu recebi transferência para vir aqui para a escola de seminário. E naquele tempo eu estava indo para Gangnam. Então demorava 4 horas daqui até Gangnam. Então, mas se tem trânsito, pode demorar 5 horas ou 5 horas e meia. E uma irmã falou: 5 horas é muito chato, é muito longe. Ai, que viagem enjoativa. Aí eu falei: quando a gente estava na África do Sul, na Zâmbia, ia ter acampamento mundial. Então, como a nossa igreja não tinha dinheiro para pegar avião, a gente demorou 3 dias de ônibus. Aí nunca mais ela falou que estava longe. E tinha banheiro no ônibus? Lógico. Então, a África do Sul é um pouco desenvolvida, vive bem. E até Zimbábue não tinha problema. Mas Zimbábue é um país que vive de uma forma muito pobre. Em Zimbábue, para passar para o Zâmbia, parece que eu estou passando uma ponte. Parece que é um deserto, né? A gente estava passando como uma montanha, não tinha luz, não tinha povoado, não tinha nada. E eu acho que estava até com nuvens que não dava nem para enxergar as estrelas, não passava carro nenhum. E como a gente tinha que também economizar gasolina, a gente tinha que desligar o motor do ônibus. E aí a gente ia lá para fora para fazer as necessidades. E era bem escuro quando a gente ia fazer as necessidades lá fora. Então o pastor também estava com medo. Então no nosso país tem o smartphone, tem... Imagina se desligar todas essas luzes do smartphone à meia-noite. Então, vai ficar escuro ou não vai? Mas amanhã vai nascer o sol ou não vai? Vocês já foram para lá? Vocês nunca foram lá, mas como é que vocês respondem certamente que vai nascer o sol? Qual é o motivo? Por 1 ano, 365 dias, vivendo por 40 e poucos anos, certamente todas as manhãs o sol nasce, não é verdade? Vocês viram isso? Porque vocês viram todos os dias o sol nascendo, mesmo não vendo que vai nascer, vocês acreditam que vai nascer. Então, quando Deus vai trabalhar, quando Deus dá dificuldade, Deus dá doença, Deus dá problema, Ele fala o quê? Assim como a alva, assim como o sol nasce de manhã bem cedo, Ele vai trabalhar. Então, vocês acreditam nesse Deus ou não vão? Então, é essa a palavra. Então, não só da doença. Não só ser curado da doença, mas porque a fé é a mesma coisa. Se vocês estão com dificuldade, até trocar o seu marido é a mesma coisa, entenderam? Não é só não vai ser só a cura da doença, os problemas também é a mesma coisa, vai ser tudo resolvido. Então, em João capítulo 11, versículo 4, Jesus Cristo, Deus quando deu essa doença para
Lázaro. Não foi para morrer que Deus deu, não foi para matar Lázaro, mas foi para dar glória a Deus. Para através de Lázaro, Deus ser glorificado. Então, assim como a chuva seródia, quando Deus deu essa doença, Deus também deu essa leucemia para mim e também Ele dá essa doença e esses problemas para vocês. Então, para esse irmão Park, então isso é promessa. Então, em João capítulo 11, versículo 4, não foi só para Lázaro que ele falou isso, mas falou para mim também, não é? É a mesma coisa que ele falou para mim. Então, está com câncer, tem algum problema, isso é uma coisa boa ou não é? Mas, então, se é uma coisa ruim, eu não sei se é porque ele estava com muita dor, ele não conseguia nem sorrir. Então, como a alva que vai aparecer de manhã, eu vou provar para você na Bíblia. João capítulo 9, se vai surgir ou não a alva de manhã ou não. Eu vou provar pela Bíblia. João capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então os médicos dizem, se não tem luz, a gente não enxerga. Então os olhos estão abertos. Mas diz que o cego não enxerga. Então ele está com doença no olho de não poder enxergar, de não conseguir aceitar a luz para enxergar. Então Deus falou que cedo ele ia dar alva. Quando Jesus foi curar a Lázaro, ele falou o quê? Não foi para matar Lázaro, mas foi para glória de Deus. Então a mesma coisa para o cego. Quando Deus deu essa cegueira para esse cego, foi para glória de Deus. Então, certo? Então isso é uma coisa boa. Então as pessoas de Israel, as pessoas que nasceram cegas, uma pessoa que não consegue ter filhos, lepra. Então essas são as 3 maldições. Porque quando comete alguma coisa errada, quando comete pecado, então isso é uma maldição que Deus dá. Eles pensam assim. Então essa maldição de nascer cego. Então isso foi por causa de uma maldição? Então é por causa do pecado dele ou é por causa do pecado dos pais dele? Perguntando isso, o que Jesus respondeu? Não é nem por causa do pecado dele nem dos pais deles, mas é para que se manifeste as obras de Deus. Então o que é a obra de Deus? É para manifestar a glória de Deus. Então, é para fazer com que esse cego abra os olhos. Assim vai ser manifestada a glória de Deus. Então, ele fez um lodo com a saliva dele e colocou nos olhos dele e falou para lavar no tanque de Siloé. E quando ele lavou, ele abriu os olhos. Quem foi que levou? Foi o presidente Park. Então, não vai ser manifesta a glória de Deus. Mas porque foi Jesus Cristo quem mandou, foi manifesta a glória de Deus. Então, se Jesus Cristo enviou, vai ser manifesta a glória de Deus. Então, se Deus lhes mandou, então também Deus, o poder de Deus, a obra de Deus vai ser manifesta através de vocês, certo? Isso é bom, não é? Então, assim, muitos judeus puderam acreditar em Deus, em Jesus. Então, o Lázaro,
Ele morreu e depois de 4 dias ele estava fedendo. Quando ele aceitou a palavra que Jesus Cristo falou, Lázaro veio para fora, ele ressuscitou. Então, eu fui curado da leucemia e estou fortemente pregando para as pessoas que têm câncer também. E o Lázaro? Ele morreu e depois de 4 dias, ele estava fedendo, né? Mas ele ressuscitou. Imagina quanto mais ele deve ter pregado, mais do que eu. Então, foi manifesta a glória de Deus ou não foi? Então, a doença é uma coisa boa. Então, no começo eu já falei. Em 1 Tessalonicenses, está escrito assim, alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Quando tem uma coisa boa, quem é que não vai saber agradecer? Quando tem perseguição, quem é que vai poder, quem não vai ficar triste? Mas, vivendo, a gente só tem boas situações, a gente não tem motivos para a gente suspirar. Então, quando tiver, na sua vida, vocês têm mais motivos para suspirar ou para sorrir? Aí eu perguntei, quem é que faz isso com você? Ela falou, é só suspiro. Por quê? Suspiro mais do que sorrio. Por quê? Por causa do meu marido. Então tem problema no trabalho, tem problema na família. Então querer se regozijar sempre. Então quando surge um motivo de felicidade, qualquer um fica feliz. Não é difícil. Mas quando tem uma doença, a gente tem que saber ficar feliz nesses momentos, porque aí a gente vai ter que sempre estar regozijando-se, né? E isso é uma pessoa de Deus. Porque está escrito aqui na Bíblia que essa é a vontade de Deus, através desse problema. Então, coisas boas, coisas ruins, tudo isso é vontade de Deus. Porque assim a gente vai poder se alegrar sempre. Então, mesmo falando até aqui, e ele ainda continuamente estava com a cara feia. Tá, então não vamos mais falar sobre o Novo Testamento, vamos falar sobre o Antigo Testamento, né? Se essa alva vai aparecer ou não. Isaías, capítulo 38, o profeta Isaías falou o que para Ezequias? Porque eu fiquei com câncer 3 vezes. Eu fiquei internado no hospital, eu vi muitos pacientes. Mas, até agora, eu nunca vi alguém com uma doença tão medonha como de Ezequias. A irmã Chesuyon, né, aquela jovem estudante, ela diz que ela tá com câncer desde a ponta da cabeça até a ponta do pé. Mas conversando com o pastor Parque, o coração dela reviveu. Escutando a palavra de que Deus nos aperfeiçoou, o coração dela reviveu. Os médicos falaram que ela com aquele corpo nem podia andar direito. Mas quando alguém manda ela buscar alguma coisa, ela vai correndo buscar as coisas. Aí quando perguntam, você não está com dor? Ela diz, não estou com dor. Aí quando eu escuto o testemunho da mãe dela, ela não consegue dormir à noite de dor. Mas nenhuma vez ela chorou ou ficou brava com a mãe e se irritou com a mãe por causa da dor. E o pastor pergunta, não está com dor? Não estou. É verdade que você não está com dor? Estou com dor, sim. Então, por que você fala que não está com dor? Porque Deus está escutando o que eu estou falando. Então, ou seja, ela está vivendo acreditando na palavra de Deus como realidade. Então, ultimamente, diz que a cabeça, o pé, está tudo curado do câncer agora. Mas até isso, essa doença dessa irmã, se comparada à doença dos Ezequias, não tem nem comparação, porque a doença desse Ezequias era muito, muito medonha. Quer que eu ensine como ele ficou curado?
Então, levanta a mão quem quer fazer exatamente. Então, ó, levanta a mão e empurra o dedo para trás. Se você quer ser curado como Ezequias foi. Vai, quebra para trás. Você não consegue, né, dobrar para trás. Tá? Porque dói muito, você não consegue dobrar muito para trás. Então, assim, você pode dormir com essa dor? Nem quebrou e você não consegue dormir. Então, que doença Ezequias tinha? É Isaías capítulo 38, versículo 13. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabos de mim. Esperar com paciência até a madrugada quer dizer que ele a noite inteira sofreu. E espera até que ele espera darás cabo de mim. Ele espera que não vai sobreviver até o dia de manhã, até amanhã. E ele está falando o quê? Mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Como leão, me quebrou todos os ossos. Não com a leoa. A leoa, ela perde para um monte de hiena. Então a Bíblia não está falando sobre a leoa, está falando sobre o leão. O leão, quando ele briga, ele já transforma o outro em cadáver, né? Porque o pescoço dele tá cheio de pelo, então os outros animais não podem atacar o pescoço dele. Então a mandíbula dele é muito grande. Não tem nem como comparar com a leoa. Então a Bíblia tá falando sobre o leão. Ontem eu vi que teve uma gravação da Coreia do Norte e o mascote da Coreia do Norte é um tigre. Então eles colocaram um tigre para brigar contra uma leoa. E o tigre, como um gato, ele deu uns tapas, assim, arranhou assim a leoa e saiu a mandíbula para fora, né? Arranhou tudo. Então ele falou, quis dizer o quê? Que o tigre é mais forte. Então tinha o leão de um lado e o tigre do outro lado. Daí caiu um muro que estava no meio, o leão matou o tigre na hora. Então, essa Bíblia está falando sobre quem? Sobre o leão. Então, esse leão, quando ele morde uma coisa, o animal, ele tem tanta força na boca que ele quebra os ossos. E como é que está falando na Bíblia? Mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos do dia para a noite. Então, eu escutei isso de um médico, que as crianças têm 350 ossos e os adultos têm 280 ossos. Não é que os ossos somem. Mas como os adultos eles têm mais atividade, então tem que criar mais sangue. Então, aí esses ossos começam a grudar. Por isso, então, de 350 ossos vira 280 ossos. Foi o que eu escutei do médico. Então, parece que o leão ficou quebrando os ossos dele à noite. Imagina 280 ossos a noite inteira sendo quebrado. A gente não consegue nem virar um dedo por causa da dor, mas imagina do pé, do pescoço, da coluna, 280 ossos todos quebrados. Imagina. Então, nessa situação, você vai agradecer? Não estão conseguindo compreender? Quer que eu explique de novo? Levantem o dedo. Então, o Deus que está dando essa doença, vocês vão poder agradecer? Não vão conseguir, né? E o que está escrito em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3? Acredita ou não em Deus? Está falando que a gente sofre porque é ingrato. Vamos ver quanta dor que ele tem no versículo 13. Espero com paciência até a madrugada, mas versículo 14. Como a andorinha ou o grou, assim eu chiureava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, respondeu tu por mim. Como é que ele chora, andorinha? Como é que chora a pomba? Bubu. Mas é tanta dor que, como o leão que me quebrou os ossos.
Imagina, não vai chorar assim, né? Assim como uma pessoa doente está chorando como... Então, os pombos que ficam esses passarinhos nunca sentiram dor, mas os que sentem dor, eles choram como... Interpretei bem, assim, né? Como eles choram. Um Deus que deu essa dificuldade, você vai conseguir agradecer? Então, acho que é porque ele pode agradecer que ele escreveu assim. Se você se encontrar com o coração de Deus, vocês vão poder agradecer mesmo passando por essa situação. Então, as pessoas que estão reclamando por causa da dor, quando escuta sobre isso, bota o bico para dentro. Porque essa sua dor não é nada comparada a essa dor que ele estava passando. Versículo 17. Eis que me foi para minha paz. Imagina que tive eu grande amargura. Que amargura? Esses 280 ossos sendo quebrados como se fosse por um leão. Essa dor. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. O que está falando? Ele está falando que foi para agradecer. Que é uma coisa boa. Ele está se gabando. Por quê? Depois dessa grande dor, ele pode experimentar a Deus. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Então, receber o perdão dos pecados. Então, receber o perdão dos pecados é ganhar Jesus Cristo, é ganhar Deus como Pai, é se tornar filho de Deus. Se a gente ganhar Deus, se a gente se tornar um com Jesus Cristo, a gente ganha todas as coisas, todas as nossas doenças foram curadas, não é? Então, meu problema já não é meu problema se torna de Jesus Cristo. Então, ganhou essa grande paz. Recebeu o perdão dos pecados, ganhou vida eterna. Ganhou o Pai, Deus como Pai eterno. Então, experimentando essa grande paz. Então, esse sofrimento é bom. Esse sofrimento pode me dar gratidão e posso me gabar diante das pessoas. Há 20 anos, quando eu estava com leucemia, eu tinha casado fazia só 4 meses e fiquei com leucemia. Aí alguém me falou que era hereditário. E aí a mulher fugiu de mim. Eu estava fazendo quimioterapia. Esse lado do olho eu ainda não enxergo, porque deram injeção errada. Eu não podia mais trabalhar. O Deus que me deu leucemia, pode agradecer, né? Respondam uma vez. Respondam direito, porque se você responder que sim, é porque vocês nunca ficaram com leucemia e não sabem o sofrimento. Mas se vocês falam que não, então vamos dizer que você não acredita em Deus. Então, vocês têm que responder direito. Então, por 2 meses eu xinguei a Deus. Por que o Senhor não me fez? Por que o Senhor me fez nascer nessa família? E eu me casei, depois de 4 meses o Senhor me deu uma doença. Eu xinguei Deus de tudo quanto era nome. E aí eu recebi a salvação. Recebi o perdão dos pecados. O pastor Kim veio para mim e me deu o livro do perdão dos pecados e como nascer de novo. E quando eu li esse livro, eu escutei o evangelho e eu recebi a salvação. Depois que eu recebi a salvação, eu ganhei uma grande paz, a vida eterna. E o Deus que me deu leucemia, eu estava gabando sobre ele, eu estava glorificando a ele. Eu comecei a glorificar a Deus. Aí um dia, eu estava lendo Isaías 38, 17. Deus realmente, ele aparece como a alva. Assim como ele me conduziu, ele também conduziu a Isaías. E depois lendo 2, 3, 4 vezes e depois. Conduziu a Ezequias também. Aí depois veio uma pergunta. Quem nasceu primeiro, você ou Ezequias? Ezequias. Então assim como Deus conduziu Ezequias, conduziu a mim. É verdade. Mas por que eu me iludi? Porque eu não conhecia a Bíblia.
Depois que eu recebi a salvação, eu fiquei feliz. Porque eu fui arrogante, porque eu era arrogante, eu não sabia de nada, eu pensava que eu sabia das coisas. Através da leucemia, Deus abaixou meu coração, fez eu escutar o Evangelho. E assim eu pude agradecer sobre a leucemia. Por quê? Porque eu recebi vida eterna, eu ganhei a Deus. Dá o perdão dos pecados, Deus dá o perdão dos pecados, por quê? Porque Ele quer dar Jesus Cristo, porque Ele quer dar a Deus. Por isso Ele dá o perdão dos pecados. E aí eu comecei a me gabar. Eu somente podia gabar a Deus. E quando eu falei sobre isso, esse irmão, a boca dele chegou até a orelha. Oh, isso é bom, isso é bom. O que é isso? Ele estava com câncer. Ele estava no último estágio. É como a alva que aparece de manhã bem cedo. Ele é para glorificar Deus que Deus deu esse câncer para você. Então, mesmo você encontrando uma pessoa com câncer, um alcoólatra, um viciado em jogo, todas essas coisas ruins Deus pode transformar para bem. Assim como Jesus Cristo curou muitos doentes. Então, através do irmão também muitas pessoas vão se libertar do pecado e também da doença. Isso é uma coisa para glorificar a Deus. Aí eu ainda falei sobre eu experimentei também, né? Sobre, tá doendo, mas eu tô curado. Aí quando eu falei para ele falou, sim, eu tô curado. E ele falou, quero voltar logo para Myanmar, eu quero ajudar o pastor. E eu liguei pro pastor, aí ele ligou pro pastor e perguntou, tá doendo? Ele falou, não. Não tá doendo mesmo? Pela situação tá doendo, mas se Deus falou que eu tô curado. E aí ele queria voltar logo para Myanmar. E ele foi perfeitamente curado por 1 ano e 6 meses. E depois voltou para a Coreia porque voltou o câncer. Daí ele me ligou. Surgiu de novo, estava curado perfeitamente, mas depois apareceu de novo. E de novo eu estava no último estágio. Daí ele me ligou e falou, pastor, eu estou com medo de morrer. Eu estou no hospital, por favor, o senhor pode vir me visitar? Então, de novo, Deus me deu, por causa desse momento, Deus tinha me dado novamente o câncer ou não? Eu estava com câncer no baço, foi descoberto que eu estava com câncer no baço. O pastor falou para mim naquele tempo, se por acaso, se alguém levar a sua salvação, você não vai se preocupar, não é? Por quê? Você sabe exatamente como você recebeu salvação. Se por acaso alguém falar que vai levar a sua salvação, você não vai se preocupar. Por quê? Porque é só receber salvação de novo. Roinsu, você, há 20 anos atrás, você foi curado pela fé da leucemia. Se você pegar de novo o câncer, isso não é nada para você. Assim como pela mesma fé que você foi curado da leucemia, só você tem a mesma fé para você ser curado desse câncer. Não é nada esses cânceres. Assim como você for curado pela fé da leucemia, pela mesma fé, você pode ser curado desse câncer. É verdade. Aí quando eu recebi essa comunhão, meu coração reviveu. Então, o pastor, ele conversou comigo, ele trocou meu coração, mesmo que eu ficasse de novo com câncer, isso não era nada. E assim como eu aprendi do pastor, eu preguei continuamente para as outras pessoas. Então, Ruth teve um filho, mas está escrito o quê na Bíblia? Que foi a Noemi quem nasceu o filho. Por quê? Porque foi pela fé de Noemi que ela nasceu o filho. Eu também. Eu fui curado pela fé do pastor. E aí eu uso essa fé do pastor para outras pessoas. Então, tem que tirar o medo do coração dele. Porque não pode ficar preso no medo a pessoa. Você recebeu salvação porque você está com medo. Quem recebeu a salvação e morrer é uma coisa muito boa. Não vai ter mais doença, não vai mais ter nunca mais dor. Eternamente vai poder viver feliz com Deus. Por que você está preocupado? Eu não sei se a sua esposa aqui do lado vai ficar chateada com isso. Eu não sei se a sua mãe vai ficar chateada com isso.
Mas quem está vivo, Deus vai cuidar, não se preocupa. Mas para uma pessoa que recebeu salvação morrer, não tem problema. Mas eu acho que ele não gostou muito do que eu falei. Mas ele gostou sim. Aí, novamente, eu liguei no smartphone. Ele pediu para eu gravar no smartphone dele sobre aquele testemunho. Tá doendo, mas eu tô curado, para escutar de novo depois. E aí ele pegou, eu tava indo embora, ele foi descalço até a frente do elevador comigo. Aí eu falei, ai, não pode, senão você fica doente. Aí ele falou, não, já tô curado. E os outros doentes do lado pensaram o quê? Meu Deus, ele tá louco. E aí o pastor falou, isso. Então, quando o pastor fala que o câncer é uma coisa boa, as pessoas acham isso uma loucura, né? Mas é uma coisa, se a gente aprende o coração de Deus, é uma coisa muito gratificante. Então, eu falei para ele que ele foi curado. Então, essa palavra já entrou no coração dele. Eu não fui mais, mas eu não escutei a notícia que ele morreu. Ele deve estar vivo. Então, viver assim, a gente vai morrer igual, né, de qualquer forma. Mas se a gente morrer acreditando na palavra de Deus, então as pessoas com câncer ficam muito felizes quando escutam isso. Vou morrer igual, né? De qualquer jeito eu vou morrer. Então vou morrer acreditando na palavra de Deus. Mateus capítulo 8, eu falei para vocês, né? Esse leproso que viveu há 2000 anos. Senhor, se quiseres, podes purificar-me? Ele perguntou para Jesus. Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo, fica limpo. Tem uma irmã aqui, essa irmã que está sentada aqui na frente. Vai para diante de Jesus Cristo. Senhor, eu tenho esse problema. Senhor, eu tenho essa doença. Senhor, por favor, o Senhor quer resolver ou não esse problema? Assim como em Mateus capítulo 8, do leproso, eu quero que ele fique curado. Mas você não lê muito a Bíblia. Eu te dei essa doença para você morrer mesmo. Porque você não lê a Bíblia, não ora. Então isso, na verdade, isso é um livro de história. Não vai ser um livro, não vai ser uma Bíblia. Porque não vai trabalhar para mim, né? Porque ele é como a alva, a chuva seródia. Então, ele nasce de manhã cedo, assim. Quando ele dá a palavra, se ele falou assim para aquele leproso, ele vai responder essa mesma coisa para essa irmã. Quero, fica limpo. Eu quero, resolve teu problema, você já está curado. Você vai ficar feliz ou não? Por favor, você tem que ver a Bíblia dessa forma. Então, João capítulo 11, versículo 4, a palavra que Jesus falou para Lázaro, ele falou para mim. Porque com o mesmo coração que Jesus Cristo deu doença para eles, deu para vocês também. Então, ele está falando isso para mim. Assim como essa alva aparece de manhã. Então, essa palavra que Jesus Cristo falou em João capítulo 8, está falando para mim. Então, o problema vai ser resolvido. Ainda bem que essa palavra é para mim. Então, quer que eu fale mais uma coisa? Como a gente conversa com Deus? Então, eu recebi a salvação e li o Novo Testamento. E depois eu li Gênesis, lendo Gênesis capítulo 18. Então, eu recebi a promessa que Deus me daria um filho. Eu casei, depois de 4 meses estava com leucemia, e depois eu ia ter filho? Não. Depois eu li de novo, sim, se Deus der uma esposa para mim, eu vou casar. Eu queria me casar. Mas aquela palavra que é hereditário, fica ou não fica no meu coração? Sim, casar eu quero.
Mas se for hereditária essa doença, eu tenho que casar ou não? Vocês não sabem direito porque nunca ficaram com leucemia? Não posso, né? Por quê? Se é hereditário, é infelicidade para o meu filho. Então, Deus prometeu que vai me dar um filho ano que vem. Então, se eu casar agora e daqui a um ano ter um filho, então esse filho é meu ou é de outra pessoa? Então, se eu tiver um filho ano que vem, não é, eu tenho que casar agora. Então, para eu casar agora, eu fico inseguro ou não fico? E 2 semanas antes, o missionário Kim, ele casou dentro do Senhor. Foi uma coisa muito agradável. E daí o pastor perguntou para mim, o pastor Kim Dae, você vendo ele se casar, você achou agradável ou não? Sim. E você quer se casar? E Deus já havia me dado promessa que daria um filho. Então eu tenho que casar. Tá, eu vou orar. Isso significa que eu ia orar uns 2, 3 anos olhando para o meu corpo. Então, tá, eu vou te dar daqui a 1 hora. Pode chegar? Então, daqui a 1 hora você vai. Por isso que a gente escuta que a gente é herege, né? Então, depois, eu peguei o carro para Sorbat. Eu nunca tinha orado recebendo a condução do Espírito Santo. Como eu não sabia, eu estava com medo. Eu falei, Deus, estou com medo. Porque um médico falou que essa leucemia hereditária vai passar. E eu estou inseguro. Que o Senhor me dê um remédio ou tire esse medo de dentro de mim. Eu orei por 30 minutos. E quando eu abri os olhos, só tinha passado 3 minutos, na verdade. Aí eu fechei os olhos de novo e comecei a orar de novo. Isso é mais difícil, né? Lembrando a oração que eu tinha feito. Aí quando eu pensei que tinha 30 minutos passado, mas ainda tinha passado só 3 minutos. Aí eu pensei, agora eu vou orar de novo. Não é 30 minutos, é 3 minutos de novo. Aí eu não sei como 1 hora se passou. Aí o pastor estava me esperando. Ele ligou o carro, queria ir embora, ele queria ir. Daí eu lembrei de João capítulo 9. Se eu for para o hospital, o médico diz que eu não posso comer carne. Mas aí, quando eu vi o acompanhamento da mesa, só tinha carne. Então, o médico falou que eu tenho sempre que ficar com o corpo quente, né? Eu corro 9 quilômetros por dia. Ontem meu filho veio de Seul, da escola Lincoln. Ele estava de bicicleta e o outro estava correndo. E aí, quando fica cansado, o que estava andando de bicicleta corre e o outro que estava correndo vai de bicicleta. Daí os dois correm comigo. Naquele tempo, eu lembrei de João capítulo 9. Então, se meu corpo ficasse doente e eu comesse muita carne, daí a minha esposa ia ficar difícil, né? Quando eu ficasse velho, assim, com doença. Então, se o médico estava me falando que se eu comesse alguma coisa de errado, eu ficaria com câncer. Ou se não, um tio. Eles perguntaram se eu tinha um tio com leucemia. Aí ele estava me falando, querendo dizer o quê? Que isso era uma coisa hereditária. Em João capítulo 9, parecia que os discípulos eram como eu. Esse cego ter nascido cego é por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais deles? É como? Por causa do meu corpo, eu tô com câncer porque o meu corpo tem alguma coisa de errado ou por causa dos meus pais tem coisa de errado? Mas aí a Bíblia diz o quê? Que como aquela alva ia aparecer, assim também. Então, não é por causa do pecado nem dele, nem dos pais deles. Mas é para que se manifestem as obras de Deus. Então, através disso eu recebi salvação, os meus pais também receberam salvação.
E eu ser curado da leucemia, eu estou pregando fortemente por causa disso e muitas pessoas estão sendo curadas do câncer. Isso é uma coisa boa ou não é? Para a glória de Deus é uma coisa boa. Quando eu escutei isso, meu filho jamais vai ficar com leucemia. Porque Deus deu para glorificar Ele. Então, receber a salvação, a dificuldade que eu tive antes de receber a salvação, essa leucemia, é como está escrito em Isaías capítulo 38, versículo 17. Ele me deu essa doença para eu receber salvação. Então, esse câncer, essa dificuldade, esse problema, é tudo João capítulo 9. Nessa palavra, é para o quê? Para que se manifeste a obra de Deus. Então, aí eu fui e conheci essa minha noiva. E até agora eu estou vivendo com a minha esposa, com os 2 filhos saudáveis. Há 3 anos atrás, então eu estava com câncer, né, aqui no baço e minha barriga ficava inchada. Então, bebendo metade de um copo d'água, minha barriga ficava cheia e parecia que eu ficava com muita dor. Quando eu pensei que fosse apendicite, quase fiz a cirurgia. Aí quando outro médico mexeu, aí ele falou, não é apendicite, é outra doença. Aí outro médico mexeu, aí falou, não, eu acho que é uma outra doença. E ainda era um médico branco da África. Aí eu vim para a Coreia. Então, eu estava com câncer no baço, então não estava passando nada. E aí, eu tirei 40 centímetros do meu intestino grosso. Então, eu estou mais leve. Cortaram 40 centímetros do meu intestino grosso. Então, eu fui para a África. Depois de 1 ano, a minha barriga de novo estava doendo, parecendo que ia estourar. Aí eu e meus filhos e a minha esposa, daí eles pensaram o quê? Ah, meu pai vai morrer. Não falaram nada, mas pensaram. Mas naquele tempo eu não tinha fé. E eu trouxe a coisa mais importante para mim. Tinha um casal de chinês Então, como é que chama? No treinamento. Então, quando tem essa reunião, os perguntaram, né? Quando volta para a Coreia, o que vocês vão trazer? A coisa mais importante para mim é a Bíblia. Então, isso é um grande problema. Por quê? Porque a esposa estava ali do lado, e aí, se ele não falar que a esposa, ela era mais importante, ele ia passar fome, né? Então, eu trouxe o que era mais importante para mim, a minha esposa. E aí, nesse momento, eu fiz o exame e falaram que eu não estava com câncer. Mas nesse momento, eu tinha que estar. Então, tinha uma inflamação que conectava o intestino no outro órgão e estava inflamado, então não estava conseguindo descer direito, né? E eu não sabia direito disso. Aí meu filho falou o quê? Pai, a mãe, quando estava vindo de avião, ela falou que surgiu novamente o câncer, né? Aí eu falei, traz a sua mãe agora. Aí eu abri a Bíblia. Isso não é para aparecer de novo câncer e nem é para a morte, mas é para a glória de Deus. E essa dor também Deus está permitindo porque Ele tem uma obra a fazer. E a minha esposa tinha que dizer, né, desculpa, porque senão a comunhão vai passar 30 minutos. Aí eles falaram, pai, é verdade, se o pai estava com leucemia, então... o meu filho estava na escola, ele falou, pai, tem um casal e tem um filho que ele tem câncer e a mãe também tem câncer, leucemia e as 2 filhas também têm.
E a minha professora falou que a leucemia é hereditário. Aí ele olhou pra mim assim com uma cara de apavorada. Eu falei pra ele, você jamais vai ficar com leucemia. Aí ele falou, por que pros outros é hereditário e pra mim não é? Ah, porque você tem a promessa de João capítulo 9. Você pode pegar qualquer outra doença, mas você nunca vai ficar com leucemia. Certo ou não? Aí ele ficou feliz. Eu estava em Masan uma vez e tinha um irmão muito estranho. Era um irmão muito estranho. A gente estava fazendo conferência em Masan. Era 7 horas da noite. Esse irmão falou o quê? Hoje eu vi na televisão um cientista muito famoso e falou que leucemia é hereditário. Aí eu posso ou não posso aceitar essa palavra? Daí eu abri para ele, João capítulo 9. Não, leucemia não é hereditário para mim, porque Deus tinha que fazer uma obra através de mim. Aí esse irmão tinha que ficar quieto, mas esse irmão, não, eu vi um cientista falando na televisão muito famoso. Então eu posso perder para ele ou não? Eu só falei para ele, não é hereditário, porque Deus tem uma obra a fazer. Por 30 minutos eu briguei com ele, até 7h30 eu briguei com ele. E ele nem ficou com leucemia, nunca falou, então, porque ele podia ficar quieto, não é? Mas eu posso ficar quieto ou não? Eu não. Por quê? Porque meus filhos, eles não vão conseguir viver de insegurança. Não é hereditário, porque tem a obra de Deus, por isso Deus permitiu. Até 7h30 a gente brigou, aí veio gente nova, os irmãos também vieram para a igreja para ir para a conferência. Aí eu e o irmão estavam brigando lá numa salinha, aí o pastor veio e falou, por que vocês estão brigando? Não é hereditário, ele está falando que é hereditário, mas a Bíblia diz que não é, e esse irmão está falando. Ele tinha que ficar quieto, ele nunca ficou com leucemia. Não, mas é que hoje de manhã eu vi na televisão o cientista falando que leucemia é hereditário. Continuamente ele estava falando. Aí, você nunca ficou com leucemia que está falando? Aí esse irmão falou, você que está errado. A leucemia não é hereditário. E ele ficou do meu lado. Daí eu abri meu coração na hora para aquele pastor. Então, hereditário não é? E vocês? Vocês também não é hereditário. E no mês de abril de 2012, eu fui para uma grande conferência. E à tarde eu fui conversar. Aí à tarde eu voltei, fui beber água e não tinha água. Aí tinha um evangelista dormindo e tinha uma garrafa de água do lado dele. Aí eu peguei e tomei. Nossa, tão gostoso, estava bem refrescante. Aí eu tomei tudo. Aí esse evangelista acordou. Pastor, não podia tomar essa água. Por quê? Porque tem um irmão que está com hepatite, ele estava bebendo só dessa garrafa. Aí eu comecei a me sentir muito estranho. Antes de escutar isso, nossa, estava tão gostosa a água, bem docinha. Quando eu escutei aquilo, nossa, eu comecei a me sentir estranho. Parecia que estava quente. Aí depois aquele irmão entrou. A mãe dele estava com uma doença. E sempre ela estava se condenando. Por causa de mim, o meu filho tá sofrendo por minha causa. Por quê? Porque ela achava que era hereditário. Daí eu fiz o quê? Abri a Bíblia, em João capítulo 9, e falei, não, isso não é hereditário, isso é para que se manifeste a obra de Deus. Aí eu falei, você vai lá e faz comunhão com a sua mãe. E ele simplesmente foi fazer comunhão com a mãe dele. Daí ele falou para a mãe, o pastor me falou assim, isso não é hereditário. Mãe, você também vai ser curada pela fé, que eu também vou ser curada pela fé. E essa vovó veio até para mim, falou que a ira dela foi resolvida no coração. E ela chorou de felicidade e os dois compraram um banquete de comida para mim. É brincadeira. Mas os dois ficaram felizes e foram comer uma coisa boa. Pessoal, é hereditário ou não é? Não é hereditário, porque está escrito em João capítulo 9. É assim que eu conversei. Então é assim que a gente conversa sobre a Bíblia, porque Deus, ele sempre vai fazer o sol nascer de manhã.
Assim como Deus falou para Pedro, Deus está falando para mim. O que Deus falou para Abraão, está falando para mim. Não precisa ficar falando ler a Bíblia, ler a Bíblia. Se eu souber que Deus está falando isso para mim, eu vou ler automaticamente ou não vou? Eu vou ficar feliz. Vocês são felizes? Então assim nós lemos a Bíblia. E regozijai-vos sempre. O pastor sempre vive nessa fé. Regozijai-vos sempre. Por isso, encontrando câncer, encontrando qualquer pessoa, sempre o que ele fala, isso não é nada. Porque se a gente se encontrar com o coração de Deus, a gente que deu esse problema, a gente vai poder se regozijar, a gente vai poder agradecer. Quando a gente vive dessa forma, então até as células matadoras naturais vão poder se renovar. Assim, quando a gente viver dessa forma feliz, quando a gente se encontrar com as pessoas, a gente vai poder torná-las felizes também. Então, quando primeiramente nós vivermos felizes, nós poderemos transformar, essa Bíblia vai se tornar feliz para mim, felicidade para mim. Então, se a gente viver com o coração de Jesus, a gente vai ficar com o coração feliz, não é? Então, até aqui.